E aí, hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais fascinantes e transformadores da história, o Renascimento. Imagina só, ali entre os séculos XIV e XVI, a Europa não só redescobriu a arte e a ciência, ela, na verdade, reinventou a própria ideia do que significa ser humano. Mas olha, para a gente entender essa explosão toda de criatividade, a gente precisa começar com uma pergunta-chave. Porque o Renascimento foi muito mais do que só arte bonita, sabe? Ele foi, na verdade, uma resposta direta a uma crise gigantesca que estava abalando os alicerces da sociedade da época. E que crise era essa, afinal? Bem, era o fim do mundo feudal. Aquele sistema que dominou a Europa por séculos e séculos estava literalmente em colapso. E isso abriu um espaço enorme para algo completamente novo nascer. Ok, vamos organizar as ideias. A estrutura feudal, toda baseada na vida no campo, na terra, estava perdendo a força. Ao mesmo tempo, lá nas cidades, uma nova galera, a burguesia, estava subindo, ficando rica com o comércio. Essa mudança toda criou um vácuo de poder, sabe? E um terreno super fértil para ideias totalmente novas começarem a brotar. E onde que essa revolução toda começou? Na Itália. E olha, não foi por acaso. As cidades-estado italianas, tipo Florença, Veneza, tinham uma combinação de fatores ali que era única e que as transformaram no epicentro de tudo. Então, qual que era a receita do bolo? Primeiro, a Itália estava literalmente em cima das ruínas do Império Romano, uma conexão direta com a cultura clássica. Segundo, as cidades de lá eram centros comerciais super movimentados. Terceiro, essa grana toda gerou uma burguesia podre de rica. E por último, essa riqueza levou a uma prática que foi fundamental, o mecenato. O mecenato era, basicamente, o motor, a gasolina do Renascimento. Famílias superpoderosas, tipo os Médici lá em Florença, investiam fortunas em artistas, em pensadores, e não era só por status, não. Era para impulsionar a inovação. Sem esse patrocínio, sério, muitas das grandes obras que a gente conhece hoje talvez nem existissem. E essa inovação não foi só na arte, foi na filosofia também. O Renascimento provocou uma mudança radical na forma como as pessoas se viam, como viam o seu lugar no universo. O foco saiu do divino e foi colocado no ser humano. A clareza dessa mudança aqui é impressionante. A gente sai do teocentrismo, onde Deus era o centro de absolutamente tudo, e vai para o antropocentrismo, onde o ser humano se torna a medida de todas as coisas. A cultura que era dominada pela igreja dá lugar a uma celebração da razão, da experiência humana. Essa foi a grande virada de chave. E essa nova visão de mundo foi construída em cima de algumas ideias base, né? O humanismo, focado no potencial das pessoas, o individualismo, que celebrava o gênio de cada um, o racionalismo, que colocava a razão acima do dogma, e o naturalismo, que queria mostrar o mundo como ele realmente é. Tudo isso regado com a dose cavalar de otimismo no progresso da humanidade. Com essa nova mentalidade, foi como se uma comporta se abrisse. O resultado? Uma onda de criatividade e descobertas sem precedentes, que começou na Itália e depois varreu toda a Europa. A gente pode até sentir essa evolução em três ondas. O 300, lá no século XIV, foi a faísca, sabe? Os primeiros pioneiros que ousaram pensar diferente. Já o 400, no século XV, foi a explosão, o auge, a era de ouro de Florença. E o 500, no século XVI, foi quando essas ideias ficaram tão fortes que simplesmente transbordaram da Itália para o resto da Europa. E a arte dessa época era muito mais que decoração, era uma manifestação desses novos ideais. Pensa num artista como Leonardo da Vinci. Ele não era só pintor, ele era cientista, engenheiro, anatomista. A arte era uma forma de conhecimento, uma ferramenta para investigar o mundo. Cada pincelada era guiada tanto pela beleza quanto pela observação científica rigorosa. E essa busca por conhecimento explodiu também na ciência. Copérnico virou o universo de cabeça para baixo, colocando o Sol no centro. Galileu, com o telescópio dele, deu os olhos para a gente ver essa nova realidade. Vesalho mapeou o corpo humano com uma precisão nunca vista antes, tratando o corpo como um objeto de estudo racional. E mesmo vindo um pouco depois, Isaac Newton construiu em cima de toda essa base para definir as leis do universo. Foi a conclusão lógica de uma revolução que tinha começado séculos antes. Mas talvez o resultado mais importante e duradouro não tenha sido uma única descoberta, e sim um novo processo, o método científico.
A ideia de que o conhecimento deve vir da observação, da experiência, da razão, essa foi a maior revolução de todas. É o que move o nosso mundo até hoje. Então, a gente chega ao ponto principal. Por que isso tudo importa hoje? Porque as ideias e as descobertas de 600 anos atrás não ficaram lá no passado. Elas construíram as fundações do mundo moderno em que a gente vive. Vamos conectar os pontos rapidinho? O questionamento da autoridade, que era central para o humanismo, levou direto para a Reforma Protestante. A valorização da razão e da observação deu o pontapé inicial para a Revolução Científica e a confiança no potencial humano impulsionou a Era das Grandes Navegações. O nosso mundo moderno, de verdade, nasceu ali. E essa frase resume perfeitamente a essência do movimento. Não era sobre só copiar a antiguidade. Era sobre usar a sabedoria do passado para resolver os problemas do presente e, com isso, construir um futuro revolucionário. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o Renascimento nos ensinou alguma coisa, é que olhar para trás pode ser a forma mais poderosa de seguir em frente. Então fica a pergunta no ar. Que ideias do nosso próprio passado a gente talvez precise redescobrir hoje para construir um futuro melhor?